A ideia aqui, eu comentar com vocês o que é uma área de sucesso do cliente, o que a área faz especificamente, quais são os processos, a pessoa de sucesso do cliente, quais são as habilidades, as competências necessárias, as habilidades necessárias que ela precisa, por que é importante a área de sucesso do cliente, por que é importante um bom onboarding. Então, quem não começou a área de sucesso do cliente ainda, será que já tem um onboarding ou não? A gente já fez uma mentoria de onboarding explicando, colocando o nosso modelo de onboarding para todo mundo, certo? Então, vamos começar aqui. Então, a primeira frase que eu sempre digo aqui para vocês é que a experiência do cliente é uma jornada que começa no atendimento. Então, olha só, o que é mais importante dentro do nosso escritório de contabilidade? É a atenção que a gente dá para os nossos clientes, é o atendimento que a gente dá. Por muitos anos, muitos dos escritórios de vocês cresceram com indicação passiva, por muitos anos. A maioria dos escritórios de contabilidade cresceu por indicação passiva, certo? E hoje, nem todo mundo consegue continuar crescendo nessa velocidade com indicação passiva. Por quê? Não está focado no relacionamento com o cliente. Aquele relacionamento mais humanizado que você tinha lá atrás, isso foi se perdendo ao longo do tempo. Quem ainda tem esse relacionamento humanizado consegue crescer com indicação. Por quê? Porque você vai tendo mais indicação ali, vai perdendo menos cliente, o cliente confia em você. E quem não tem esse relacionamento humanizado vai perdendo. Rogério, mas eu cresci muito, hoje eu tenho 200, 300, 400 clientes. Não tem como eu atender cliente a cliente, fazer um relacionamento com ele, porque eu tenho mais coisas para fazer. Por isso que a gente fala em estruturar a área de sucesso do cliente. Todas as empresas hoje têm que ter uma área de sucesso do cliente. A área de sucesso do cliente é extremamente importante para escritórios de contabilidade. Ponto. Certo? Então, vamos pensar nisso daqui. O que eu coloquei aqui? A experiência do cliente é uma jornada que começa no atendimento. Eu tinha muito problema de atendimento. Pode ser que muitos de vocês não tenham esse problema de atendimento. Cara, nosso atendimento aqui é redondinho, funciona tudo muito bem. Tá? Tudo bem. Eu tinha problema de atendimento. Uma quantidade gigante de clientes e aí a gente não consegue dar vazão no atendimento, a gente não controla o atendimento, certo? Então esse era o maior problema, o maior gargalo que eu tinha aqui. Então sobre o que a gente vai falar aqui? O que é Customer Success, estruturação do departamento, perfil do colaborador, rotinas do setor, softwares de gestão e métricas. O mais importante para você estruturar a tua área de sucesso do cliente é entender se o software que você está usando para gestão de atendimento te ajuda aí, certo? Então a gente vai dar o que o mercado utiliza hoje. Não existe software de CS para o mercado contábil, ainda não, tá? O que tem é software de gestão de tarefas, onde a gente utiliza um pedaço dele para controlar o atendimento, beleza? Mas não tem nada a ver com software de sucesso do cliente. Existe algum software de sucesso do cliente como Customer X, mas que não está adaptado para escritórios de contabilidade. Ele está mais focado em empresas de TI, certo? Para você fazer uma adaptação, eles teriam que desenvolver um software para escritórios de contabilidade. Por que eles não fazem isso? Porque escritórios de contabilidade ainda não estão naquela curva de utilizar essa ferramenta. Vocês estão 10 passos à frente aqui de 90% do mercado contábil que nem sabe o que é uma área de sucesso do cliente. Tá? Então esse é o principal mote aqui. Por isso que ninguém vai fazer um software se não tem ninguém para usar. Então precisa ter a demanda para alguém criar uma ferramenta. Customer Success ou CS, a gente fala muito CS aqui, toda a terminologia de CS é por conta de Customer Success, mas nada mais é do que sucesso do cliente em português, certo? E o que é? É a estratégia focada em garantir a satisfação e o sucesso dos clientes ao longo da jornada, por meio de acompanhamento, suporte, ofertas de soluções personalizadas, visando o alcance de resultados mútuos. Olha isso, acompanhamento, suporte, ofertas de soluções personalizadas. Então o CS também pode ser uma fonte de receita para o escritório? Pode. Ele não vende, ele identifica oportunidade. CS não é venda. CS identifica a oportunidade e passa para o sócio ou passa para o time de vendas, certo? Só que quem está fazendo o acompanhamento, o suporte e o relacionamento? O CS. Ele identifica a oportunidade e passa para o time de venda.
Bom, CS no escritório deve ser dedicado a oferecer um atendimento proativo, solucionar problemas e garantir a satisfação dos clientes, promovendo um relacionamento de confiança e resultados positivos. Então, você que é da área de CS aí, essa tem que ser a tua missão dentro do escritório. Então, qual que é a minha missão? Oferecer um atendimento proativo, solucionar problemas, garantir a satisfação dos clientes, promover um relacionamento de confiança e resultados positivos. Olha isso. A tua área tem uma definição, o que ela faz? É isso. CS faz isso. Legal? E por que eu vou estruturar? Primeiro, redução de churn. Eu tenho um churn muito alto dentro do meu escritório de contabilidade, então é importantíssimo o CS. Tá? Aumento de receitas, que é aquela oferta de soluções personalizadas de acordo com a necessidade do cliente, e a melhoria da experiência e a satisfação do cliente dentro do escritório. Por quê? Porque depois eu vou trabalhar a indicação. Sem uma área de sucesso do cliente, o programa de indicação ativo ele fica meio capenga. Por quê? Porque para o cliente te indicar, você precisa estar entregando um over-delivery para ele, um relacionamento proativo, está entregando soluções, senão ele não te indica. E olha isso, o gasto comercial para atingir novos clientes é muito maior que as ações para manter os clientes na carteira. Então, olha que frase importante aqui, ó. O gasto comercial para atingir novos clientes é muito maior do que as ações para manter os clientes na sua carteira. Hoje custa muito caro para você trazer um cliente de marketing digital ou com ações de vendas, fazendo eventos, enfim. É muito caro trazer esse cliente. Então, manter esse cliente é muito mais barato. Criar relacionamento com esse cliente é muito melhor. Por quê? Porque você vai trazer um cliente muito mais saudável para dentro do escritório. Um cliente que vem de uma indicação, certo? De um programa de indicação. E vender mais produtos para o teu cliente é muito mais fácil do que conseguir um novo cliente, porque você já tem um relacionamento aberto, você já tem as portas abertas, certo? E as responsabilidades do departamento? Então, encantar o cliente através do onboarding, garantir continuidade e satisfação de ponta a ponta, criar pesquisas de NPS, que é Net Promoter Score, pesquisa de satisfação, gerenciar as principais métricas de atendimento, isso quem faz dentro do CS de escritório de contabilidade é a área, entregar qualidade com empatia e confiança. Então vamos lá, vamos começar pelo onboarding. Mudou nosso jogo aqui o onboarding, porque antes, quando eu não tinha onboarding, o meu cliente não sabia o que o escritório fazia. E tudo ele achava que era caro. E se ele encontrasse uma contabilidade mais barata, ele ia embora, porque ele falava, cara, é tudo igual, né? Vocês mandam a guia. Quando a gente começou a montar um onboarding para ele, nunca mais a gente teve nenhuma reclamação. Pelo contrário, o onboarding é o teu cartão de visitas. É onde você fala sobre os direitos, as obrigações, você apresenta a empresa para o cliente, você conta a tua história para o cliente, você fala como é que vai ser a jornada dele dentro do escritório, o que ele precisa entregar para você, o que você vai entregar para ele, como que é o imposto dele, como que ele vai pagar o imposto, o que é um prolabore, o que é um fator R, como é que funciona cada área, contábil, fiscal, DP, o que entrega cada área, o que faz uma área societária, como é que vai ser o relacionamento com o financeiro, como que ele vai receber as informações, se é através de e-mail, se é através de WhatsApp, quais são os canais de comunicação com esse cliente. Olha isso, gente. Falei do onboarding, certo? Garantir continuidade na satisfação de ponta a ponta. Um cliente satisfeito te indica para mais 3, 4 amigos. O insatisfeito fala mal de você para 20. Então a satisfação dele é o que eu preciso fazer? O cara fez uma demanda, ele solicitou uma declaração de faturamento. Cara, deixa eu ver quem pode agilizar esse processo para o meu cliente aqui. Eu vou demandar aquela área, vou acompanhar, vou colocar um cronograma ali para entregar para ele, deixar o cliente satisfeito com todo o nosso serviço aqui, com toda a nossa entrega. Pesquisa de satisfação, de uma pesquisinha simples, 4 perguntas, você vai trabalhar isso para os seus clientes para ver qual que é o índice de satisfação do seu escritório. Depois você transforma aquele formulário do Google numa planilha em Excel e vai analisando ali as métricas. Métricas de atendimento, depois eu vou falar disso daqui mais para frente, mas é o CS que controla isso. Entregar qualidade com empatia e confiança. Olha isso, o que é empatia? É eu me colocar no lugar do cliente. Se o cliente está chateado com alguma situação, eu tenho que entender o que aconteceu.
e explicar para ele, falar, ó, cara, eu realmente entendo o que aconteceu e ó, eu vou fazer isso para corrigir o erro, ou corrigir a falha, ou corrigir a falta de atendimento que o cliente não teve, mas se coloca no lugar dele, se fosse você, certo? Isso você vai gerar confiança para o teu cliente. Um CS que não gera confiança é só uma pessoa de atendimento, não é um CS, certo? E a estruturação? Bom, então aqui, ó, isso é responsabilidade do departamento. Então, ó, eu já sei o que o departamento é responsável. Ele tem que fazer isso daqui, certo? Agora eu vou falar da estruturação. Então, definir a equipe, organizar a base de dados da minha carteira. Opa, por que isso é importante? Lógico, o CS tem que conhecer os clientes, tem que saber se é pequeno, médio ou grande, se é simples, nacional, presumido, lucro real, qual que é a diferença que você tem, quais são os segmentos que tem dentro do teu escritório, como é que eles podem ser tratados, se eu vou clusterizar essa base para dar um atendimento diferente. A gente fala sobre atendimento aqui, certo? O atendimento automático, o padronizado e o personalizado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona esse atendimento aqui, a jornada do cliente, o atendimento e o suporte à estruturação dos processos e a automatização desses processos de CS, certo? Então, essa é a estruturação do departamento. E quais são os benefícios? Eu vou ter uma visão completa sobre a parceria com cada cliente. Opa! Eu estou acompanhando a demanda de cada cliente, eu estou acompanhando o que aquele cliente está necessitando, certo? Eu estou acompanhando se ele está me indicando novos clientes, se ele está com relacionamento ativo dentro do escritório, ou se é um cara que já não está mais falando com a gente. Então, eu estou entendendo o que está se passando com aquele cliente. E veja bem, se você tem 200, 300, 400 clientes, não dá para você fazer isso cliente a cliente. Quem tem que fazer isso é a tua área de sucesso do cliente, certo? Ter uma base de dados clara para analisar a saúde da carteira, depois a gente vai comentar sobre saúde da carteira, e fazer com que os clientes utilizem mais serviços do escritório, tá? E pode impulsionar a indicação de novos clientes, foi o que eu falei, esse é um dos grandes benefícios. Quanto mais relacionamento eu crio para o meu cliente, quanto mais satisfeito ele fica, mais ele me indica. Isso é uma troca, tá bom? E o perfil do colaborador? Para quem é colaborador, ele tem que ser tático e estratégico, ele tem que analisar as dores dos clientes, conhecer os gargalos da operação e se conectar com todos os departamentos. Então, você que está no CS, você não é uma recepcionista, você não é um recepcionista, você não é um atendente de telefone, você não é um repassador de solicitação. Você começa a ser uma pessoa tática para o escritório e estratégica, certo? E aí você vai começar a entender quais são as dores de cada cliente, certo? Para entender o que você vai entregar para cada cliente. Você precisa aprender sobre isso. Por isso que eu pedi para todo mundo colocar o time de CS aqui para entender, cara, quais são as dores daquele cliente. Então hoje eu estava falando com dois contadores do interior aqui de São Paulo, eles têm um pouco mais de 500 clientes ativos, e aí eles tinham várias dores. Dor de captação de cliente, dor de gestão de time, beleza. E aí eu perguntei assim, pô, como é que vocês fazem a questão de certificado digital aí? Cara, a gente ganha uma comissão de 10%. Aí eu fiz uma conta, falei, vocês estão perdendo 80 mil reais. Como assim 80 mil reais? Falei, aqui, cara, você pode fazer isso, ó, transformar teu escritório aqui numa GR, você vai ganhar muito mais, você tem uma quantidade, você tem um volume, você pode inclusive trabalhar para outros escritórios parceiros e trazer tudo para o teu escritório, certo? De certificação. Você tem uma oportunidade, o cara olhou e assustou. Eu falei assim, olha, eu falei de um produto. Vamos falar de marcas e patentes? Você vende marcas e patentes? Não, não vendo, você não oferece para ninguém. Cara, é que a gente não tem tempo, não tem comercial para fazer isso. Eu faço isso para você. O meu time comercial vai vender marcas e patentes para você, pô, que incrível. Eu vou te rentabilizar 30% dessa venda de marcas e patentes. Sensacional. E eu, olhando numa perspectiva de CS, eu já entendi. A dor do cara é de captação de clientes. Então se eu arrumar 120, 150 mil reais para você de receita nova para a gente poder estruturar o marketing, te ajuda? Te ajuda se eu encontrar essa receita? Pra caramba! Pô, dá pra gente contratar um time de vendas, dá pra gente investir em marketing digital, dá pra gente fazer campanhas. E os gargalos da operação?
o que é importante eu falar sobre os gargalos da operação? Então imagina o seguinte, você tem lá fechamento do contábil, fechamento do fiscal, fechamento do DP. Você tem que entender o seguinte, por que entender esses gargalos da operação? No fechamento do DP você tem uma data ali de fechamento. Chegou uma demanda de DP, se você não entende, se o CS não entende que o DP está em fechamento, ele não vai conseguir colocar um prazo justo para dar devolutiva para aquele cliente da demanda dele. Se ele não entender que o fiscal tem um fechamento ali, ele não consegue dar um prazo justo para o atendimento da demanda. Não é para fazer depois que fazer o fechamento, mas é para entender que, cara, nesse período aqui, eu preciso entender com a área como é que ele pode entregar aquela demanda antes de eu responder para o cliente. Então, entender esses gargalos, e tem mais gargalos, né? Mas entender os gargalos do escritório de contabilidade ajuda o CS a pensar. Porque senão o que acontece? Eu sou CS, eu estou aqui para distribuir tarefa. Muito bem. O cara, eu preciso fazer uma admissão. Fica tranquilo, daqui 5 minutos o nosso DP aqui vai solicitar toda a documentação e vai fazer sua admissão. Não é assim. Você tem que entender, definir os prazos com o DP, definir os prazos ali para cada solicitação, para você poder passar para o cliente. Olha, a gente vai atender sua solicitação em até 24 horas, até 48 horas e tentar antecipar isso para satisfazer o cliente, certo? E se conectar com todos os departamentos. O CS é uma conexão com todos os departamentos, certo? Então tem que se conectar, tem que se relacionar, tá? As competências necessárias, ser orientado para ação, engenhosidade, comunica de modo eficiente, se comunica de modo eficiente, aprendizagem rápida, certo? Adaptabilidade, resiliência, empatia e habilidade de escuta. Habilidade de escuta o cara tá falando, eu estou prestando atenção no meu cliente, ou está entrando por aqui, saindo por aqui. Cara, cuidado, ouve os detalhes. Então, para você ter uma pessoa de CS, a pessoa de CS tem que gostar de gente. Se você tem um analista de CS que não gosta de gente, ele não serve para ser CS, porque CS é relacionamento. CS é relacionamento, certo? Não tem jeito. Então, ele tem que estar hábil ali para todos esses processos aqui, tá bom? E as habilidades desejadas? Relacionamento com o cliente, comunicação, linguagem escrita e verbal. Esse cara vai ter muita comunicação com o cliente, então é importante a questão do português dele, porque ele é o cartão de visitas do teu escritório, né? Então, imagina alguém falando nós foi, nós vai. Eu sei que pode até ser normal dentro do escritório, mas para o cliente eu vou tentar ter uma comunicação com um português adequado. Foco no cliente. CS é centrado no cliente. CS não é centrado na operação, é centrado no cliente. O mais importante para ele é a satisfação do cliente, ponto. Se a pessoa que está do CS não entendeu isso daqui, você tem que colocar para ela, cara, o que é satisfação do cliente? Vai pesquisar sobre satisfação como satisfazer o cliente. Ele tem que ter essa mentalidade do cliente 100% satisfeito e 100% da tua carteira satisfeita. Rogério, é impossível isso? Não é. O CS é para isso. Impossível você fazer isso sem CS. Com o CS isso é extremamente possível, certo? E conseguir gerenciar as ambiguidades e mentalidade estratégica foi o que eu falei. CS não é atendimento. CS é mais do que atendimento. E o workflow? Então nós vamos fazer reuniões de onboarding, reuniões de ongoing. Ongoing é o acompanhamento, então eu vou propor reuniões, eu vou propor a comunicação através de um acompanhamento com esse cliente, pode ser até um WhatsApp, mas eu vou acompanhar ele, certo? Gestão na entrega de tarefas, suporte ao cliente, avaliação das métricas e envio de relatórios mensais ao sócio do escritório. Cara, quais relatórios que eu quero? As principais métricas. Quem que demandou mais atendimento? Quais foram os colaboradores que mais atenderam? Como é que está a satisfação do cliente? Tem software que já dá o link de satisfação ali. Pesquisa de NPS foi rodada quando? Qual que é a próxima? Qual que é o comparativo? Quais foram as críticas negativas, as críticas construtivas, os pontos positivos, os pontos negativos? Eu tenho que mapear e trabalhar em cima disso daí, certo? E eu vou passando esse relatório para o meu sócio do escritório. E as rotinas é análise da semana anterior, mapeamento de clientes com problemas, mapeamento dos principais problemas e níveis de complexidade, criar planos de ação e verificar o contato e as
reuniões da semana. Então, é o planejamento. Com quem que eu vou falar? Toda semana eu tenho que ter um grupo de empresas ali, de clientes ali que eu vou me comunicar com eles. O ideal é você ter um CRM que você vai acompanhando isso, não fazer isso numa planilha Excel. Ah, então, putz, o que foi falado com esse cliente? Eu tenho lá todo o relatório que eu falei com o cliente, o que ele precisa, como é que está a empresa dele, se está indo bem, se não está indo bem, entendeu? Então, isso aí que é importante. E as rotinas do departamento, as rotinas trimestrais, a gente faz uma reunião trimestral, análise de resultado, a entrega dos relatórios, as automatizações que são possíveis no processo de CS. Você pode colocar também algum atendimento automático ali, de chat para satisfazer o cliente mais rápido ali. E os novos planos de ação em relação ao mapeamento de problemas. Então todo mundo tem problema aqui, como é que eu resolvo aquele problema? Qual é o plano de ação? Chega alguém aqui para mim e fala assim, Rogério, pô, eu tô com um problema assim, 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 o que você acha que a gente tem que fazer? Eu falo, o que você faria no meu lugar? Se a pessoa não souber responder, é que ela não está preparada ainda. Se ela souber responder e responder direitinho, é que você já pode delegar algumas atividades a mais para ela. Ela entendeu o seu jeito de pensar. Sobre entender o jeito de pensar, falando das rotinas de departamento e entrando por onde a gente vai começar, pensa que o CS tem que ser uma cópia fiel dos sócios do escritório, certo? Por quê? Eu tenho que ter senso de dono, eu tenho que ter senso de urgência, tá? Para atender o cliente. Se o CS não tiver senso de dono, vai dar churn, não vai ter satisfação. Rogério, mas é difícil encontrar? Tem que buscar. CS tem que ter senso de dono. CS tem que olhar para o cliente e tentar satisfazer aquele cliente, tentar entender, cara, por que você não está satisfeito com a gente? O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar no atendimento do escritório? CS tem que entender isso daí. Você como dono, você não quer melhorar o escritório? Você não quer trazer mais indicação? Você não quer vender mais produtos? Você não quer melhorar a tua receita? Você não quer fazer um upsell, um cross-sell? Quero. Você não quer o cliente super satisfeito te indicando para todo mundo? Quero. Você não quer virar referência para esse cliente? Quero. Pô, que bacana. Então, se você está buscando tudo isso, essa pessoa de CS tem que querer a mesma coisa, certo? Transformar o teu escritório em referência para aquele cliente, para que ele seja um advogado da tua marca. E aqui a jornada de experiência do cliente. Primeiro a gente falou do atendimento, agora a gente vai partir para o encantamento e depois para o sucesso, tá? O onboarding é um encantamento do cliente? Claro! Começa a encantar esse cliente no onboarding, certo? O onboarding é quando o cliente está chegando no teu escritório, certo? E por que que eu tenho que ter um onboarding? O onboarding ele precisa ser estruturado preferencialmente por um time exclusivo e processos bem definidos e uma correta mensuração dos resultados. Então, eu aqui deixo o time de CS para fazer o onboarding. Depende da estrutura de cada escritório. Tem escritório que o CS faz a introdução do onboarding, quando o cliente é muito grande, lucro real, que tem que ser personalizado. Cada área entra para fazer a tua apresentação, se apresenta, cada líder de área se apresenta e mostra como é que funciona cada área, já tirando as possíveis dúvidas dos clientes, tá bom? E as vantagens? O aprendizado, então o cliente vai entender como é que funciona o teu escritório, o sucesso da parceria, a retenção desse cliente e a experiência que ele vai ter se tornando um advogado da tua marca. Então, clientes que têm um acompanhamento próximo desde o início terá inevitavelmente uma percepção mais positiva do teu escritório e provavelmente será um veículo de propaganda boca a boca. Ponto. Essa é a jornada do cliente. No nosso caso aqui ele começa com marketing, na abertura de empresa, chega o lead, vai para o comercial atende, fecha a empresa, manda para o societário faz a abertura da empresa, do CNPJ e lança para a nossa área de CS fazer o onboarding e apresentar para cada área, tá? E o ongoing? O ongoing é o acompanhamento, certo, do cliente. Então a gente define alguns cronogramas estipulados, com quem que eu vou falar, com quem que eu já falei, como é que está aquele cliente, se ele está positivo com a gente ou não. Vou fazer o suporte dele, vou criar um relacionamento, vou mapear as dores, identificar as oportunidades.
Então, sempre que eu estou falando com o cliente, eu estou identificando oportunidade. Cara, como é que está isso aqui no teu escritório? Isso daqui já fez? Puxa vida, eu estou com alguns problemas aqui. Tá, quais são os problemas? Deixa eu entender. Como que eu posso resolver? Certo? Então, muitas vezes você acha que você não consegue resolver o problema do cliente. Depende. Depende. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Meu escritório não é nichado, certo? Eu estou fazendo um programa de aceleração. Eu acho que 50% dos membros do programa de aceleração têm um plano de ação de nichar em algum segmento, certo? E aí, chega para mim e fala assim, puxa, eu vou nichar no segmento de e-commerce. O que eu conheço de e-commerce? Eu, Rogério, eu estou nichado em e-commerce? Não, eu estou nichado em escritório de contabilidade. O que eu conheço de e-commerce? Nada. Mas eu não estou mentorando o time? Eu não estou mentorando os contadores? Eu vou procurar conhecer desse mercado. Isso serve para você que é sucesso do cliente ou isso serve para você que é contador. Depende do perfil do teu cliente, o quanto você está envolvido e o quanto de estratégia tem naquele cliente, você vai atrás. Puxa vida, mas era a minha função entender o mercado de e-commerce, entender o mercado pet, o mercado de veterinários, entender o mercado de psicólogos, entender o mercado imobiliário, de construção civil? Não. Mas eu vou a fundo. Por quê? Eu quero exceder a expectativa do meu cliente. Então procure entender o mercado do seu cliente para você poder argumentar com ele, para você entender quais são as dores. De repente você ajuda ele em alguma coisa. Imagina tudo o que acontece que eu vejo sobre o mercado das pessoas que eu estou mentorando, dos contadores que eu estou mentorando, eu mando para eles. Vai ter uma feira do setor imobiliário aqui em São Paulo no dia tal, tal, tal. Eu já mando o link. Vai ter um evento assim, assim, assim de psicólogo. Eu já mando o link. Tem um influenciador que está fazendo para e-commerce. Eu já mando o link. Tem outro influenciador para o mercado imobiliário. Eu já mando o perfil do cara. Eu já vou compartilhando automaticamente. Assim que eu vejo. Entendeu? É isso que você pode fazer com o teu cliente. Cara, você está dando informação para ele. Isso é sucesso do cliente. E eu estou encantando ele. Quando eu mando alguma coisa para ele, eu estou encantando aquele cliente. Certo? Óbvio, depende do tamanho do cliente. Depende o quão importante é o cliente para você. Se você tem um cliente que te paga lá R$300, não tem como você parar o dia todo para pensar numa estratégia para mandar para esse cliente. Não faz sentido. Se isso não é estratégico para você. Certo? Agora, imagina que você tem 1.000 clientes de R$300. Todos eles focados no segmento de seguro, corretores de seguro. Vale a pena você ficar o dia inteiro indo atrás de informações igual eu faço aqui? Claro. Claro. Vale a pena eu ficar redesenhando todos os meus treinamentos para aperfeiçoar esse treinamento para passar para os contadores? Claro. Escala. Escala. Vale a pena eu ter um relacionamento mais próximo com alguns contadores que são do grupo de aceleração? Claro, porque eu aprendo. E quando eu aprendo, eu ensino. Entendeu? Então eu vou transbordar meu ensinamento para vocês. Então eu vou sugar todas as informações para transcender esse ensinamento. Então é isso que você tem que fazer. A única coisa que não dá é, por exemplo, eu tenho, sei lá, 100 médicos na minha carteira que pagam lá R$300, R$400. Não tem como eu fazer uma mentoria individual para eles. Não tem como eu fazer alguma análise individual. Se eu tiver até 100 médicos, até vale a pena bastante, mas supor que você tenha 1 ou 2 clientes médicos. Então você tem que entender o que vale a pena. Agora, o teu time, eu estou falando isso para o contador, agora eu vou falar para o sucesso do cliente. O time de sucesso do cliente tem tempo hábil para fazer isso para o cliente? De repente sim, é a função deles. Aí ele pode fazer, aí ele pode entregar, fazer um over delivery. Toda vez que você cria algum produto para um cliente específico e você aprende com ele, você usa isso para captação de novos clientes, tá? Aqui para a área de sucesso do cliente. Então, Tech Touch, Low Touch e High Touch. Aqui é o automatizado, o padronizado e o personalizado. Isso daqui pode ser o onboarding e o ongoing. Onboarding é a chegada do cliente e o ongoing. Então, aquele cliente pequenininho, eu tenho que automatizar esse onboarding para ele. Gravar um vídeo, deixar gravado,
fazer isso via WhatsApp, eu tenho que automatizar porque ele me paga muito pouco. O cliente de contabilidade digital eu vou padronizar. Padronizar. Vocês são ABS Partners. O onboarding de vocês é padronizado. Ponto. Padronizado. Certo? Aí eu tenho os membros de aceleração. Não, o onboarding é personalizado. Aí eu tenho os caras de IMC, personalizado. A gente está lançando o Start agora. Automatizado o onboarding. Então, para cada nível de cliente dentro do teu escritório, você vai seguir essa pirâmide. Se é um cliente muito grande, você precisa personalizar tanto o onboarding dele quanto o ongoing, o acompanhamento dele. Então você precisa personalizar isso aí para ele, certo? Você precisa entrar dentro do cliente, porque aquele cliente é importante dentro da tua pirâmide, tá bom? Ah, Rogério, eu atendo só digital. Padroniza tudo. Médico, TI, advogado, cara, vai tudo ficar padronizado, porque o meu ticket é esse. Ah, eu só atendo lucro real, personaliza tudo. Ah, eu só atendo MEI, automatiza tudo. Então depende do nível do teu cliente, certo? E as métricas aqui de atendimento? Primeiro, tempo de resposta. Então eu preciso de um software para começar a acompanhar o tempo de resposta, certo? Tempo médio de atendimento, o desempenho individual de cada colaborador, o ranking de clientes que mais demandam atendimento e o dashboard, que é a indicação geral. Por que eu preciso do ranking dos clientes que mais demandam? Para eu saber se esse cliente que está me demandando, o honorário dele está alinhado. De repente ele aumentou, ele cresceu de tamanho e eu não alinhei o honorário com ele. Aí eu preciso chamar ele e falar, prezado cliente, sinto em lhe dizer, mas o nosso contrato não está sendo economicamente viável. Vou precisar de um reajuste. Carol, quanto você me demanda aqui por mês? Você cresceu. Você tinha 50 colaboradores, agora você tem 300. Eu estou cobrando a mesma coisa. Ô, Rogério, mas será que alguém cobraria a mesma coisa vendo esse crescimento? Às vezes não. Mas às vezes o que você cobrou a mais ali não é o suficiente para você ter uma margem de rentabilidade. Depois a gente fala de margem de rentabilidade. Mas o CS começa a entender que, puxa, será que esse cliente é rentável para mim? Será que esse cliente é rentável para o nosso grupo? Putz, não sei. Vamos analisar. Olha, o cliente não é rentável, mas é um cliente que nos indica muito. E aí? Pô, que legal. Então a diferença dele de rentabilidade passa a ser custo de marketing. Eu tenho que fazer um gerencial sobre isso. Eu já tive. Eu tive contadores que a gente começou a fazer análise de rentabilidade individual. Tem uma construtora. Olha, essa construtora aqui, cara, dá muito trabalho. Ela deve deixar 5% de rentabilidade e a gente está buscando 30%. Eu falei, então, renegocia ou manda embora. Aí um dos sócios falou assim, calma. Só esse cara o ano passado fez 20 indicações de clientes pra gente. Eu falei, opa, peraí, não vamos mexer com esse cara. Esse cara é um promotor do escritório. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar aquele reajuste que ele deveria pagar e vai colocar como verba de marketing. Porque ele é um promotor do escritório. Entendam isso daí, tá? Então tem clientes que são promotores, tem clientes que trazem uma marca que tem vantagem para você. Tem clientes que não é promotor, é detrator, estraga a equipe, acaba com a equipe, não manda a documentação necessária, paga pouco, cobra muito, gera um estresse desnecessário. Esse cara é péssimo. Tirar ele o mais rápido possível de dentro do escritório. Tem muita gente que já está pensando nos clientes aí que são nesse perfil que eu falei aí, já tem que tirar do escritório. Os softwares de gestão. Então nós temos aqui gestão de tarefas, o Peer, G-Click, Gesta, acessórias e tarefa. Gestão de atendimento de WhatsApp, DigiSaque, o Messenger, o Megazap, o Talos, o Polichat, o Zap Contábil e tem outros aí, Mega Contábil, WhatsApp Contábil. São softwares de atendimento que você precisa ter, certo? E a pesquisa de NPS, ela é uma métrica para analisar a experiência do cliente, que significa Net Promoter Score, né? E para que ela serve? Para analisar a satisfação e a lealdade do cliente com você, certo? Então, ao longo do tempo, a gente foi criando essas métricas aqui dentro da ABS, certo? Para ver a satisfação e a lealdade dos nossos contadores com a ABS.
Então a gente está sempre em busca de melhorar o nosso atendimento para ter essa satisfação. O que a gente fez que a gente mudou muito de 2022 para 2023 e agora para 2024? No ano passado a gente fazia um encontro só com vocês. Esse ano nós estamos fazendo 4 encontros. Toda semana tem um encontro. Semana que vem é um encontro de tira dúvidas. Tira dúvidas vem menos pessoas porque não tem dúvida. Tudo bem. Vai estar eu, vai estar a Érica, vai estar a Ana, vai estar o Wallace, vai estar o Pedro, vai estar o Gustavo. A gente está aqui para tirar as dúvidas de um determinado assunto. Então, mas eu estou com a dúvida de marketing. Não tem problema, anota que a gente vai pedir para o time de marketing. Mas a gente aumentou o nível de relacionamento com todos vocês. E ao vivo. Por que eu gosto de estar aqui ao vivo? Cara, aproveita o final aqui da mentoria e faz a pergunta, tira a tua dúvida. Aproveita, isso aqui é ao vivo. Né? Pô, eu tô com uma dúvida aqui. Cara, coloca aqui no chat pra gente, a gente já começa... Porque quando é gravado, você perdeu a oportunidade. Vou perguntar para quem? Tá gravado? Pô, gravado é pra gente só anotar e falar assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi tudo aqui. Eu não pude participar porque eu tava numa reunião, deixa eu pegar o gravado. Mas a vantagem do ao vivo é tirar essas dúvidas aqui. Certo? Maravilha. Vamos lá. Então, o NPS, ele mede os promotores, os neutros e os detratores. O promotor é aquele cara que te indica, muito legal, você tem que sempre estar próximo a ele ali, tem que sempre estar tratando ele bem. O detrator é o cara que você precisa trabalhar ele, para que ele vire um cara neutro e depois um cara promotor. O mais perigoso desses três aí são os neutros. Porque o detrator, quando você faz o NPS, ele é o primeiro a responder. Ele te dá a nota 2, fala assim, cara, precisa melhorar isso, tive problema com essa área, ninguém me responde aqui, tá assim, assim, assim. Só falta ele falar, tá uma merda. Esse é o detrator. O promotor é nota 10 em tudo. Cara, eu amo vocês, tatuei vocês aqui no braço, pô, vocês são o melhor escritório, pô, vocês são the best, sempre me atende bem. Ó, nota 10. Maravilha. O neutro não responde à pesquisa. O neutro coloca nota 7, nota 8. A maioria dos neutros não responde à pesquisa, porque ele fala, cara, eu não sei, minha avaliação é 5, 6 ali e tal, e eu preciso entender por que esse cara não respondeu. Eu preciso entender, certo? Então, começa a focar nisso aí. Por que esse cara não respondeu? E começa a fazer o relacionamento com esse cara que não respondeu. Para isso que é importante o CS. Para eu descobrir, esse cara que não respondeu porque ele não gosta de responder, porque ele não tem tempo, porque ele está começando a virar um detrator da minha marca, entendeu? Então, esse é o mais preocupante. E as vantagens do NPS é melhorar a experiência do cliente, otimizar a performance e impulsionar o crescimento orgânico do teu escritório. E como é que eu faço aqui NPS versus ROI, que é o retorno sobre o investimento? Então, eu tenho lá, Rogério, tá bom, eu vou montar uma área de sucesso do cliente. Qual é a minha vantagem? Melhora do relacionamento, melhora a experiência, oportunidade de oferecer mais produtos para o teu cliente, redução de churn, da perda de clientes dentro do teu escritório, melhora a produtividade do teu time de operação, porque se a gente centralizar o atendimento, ninguém vai mais ficar te ligando para o contábil, para o fiscal e para o DP, você melhora a produtividade, você analisa todos os atendimentos para entender quem são os clientes que estão te demandando mais, para você ver se você precisa reanalisar o contrato, reavaliar financeiramente o contrato, para saber se aquele contrato é lucrativo ou não. Enfim, são N vantagens que você tem ao criar uma área de sucesso do cliente. Tá? Uma área de sucesso do cliente não é um custo a mais, não é uma recepcionista gourmetizada. Olha esse termo aí agora. Pegaram a dica, Érica? Pegou a dica aí? CS não é um recepcionista gourmetizado. É tudo isso que eu falei até aqui. Certo? Não é alguém que atende o telefone e repassa a solicitação. Entendeu? É alguém que controla todas as solicitações dentro do escritório. É alguém que faz a gestão do atendimento de todo mundo para você. É alguém que acompanha. Olha, esse cliente solicitou uma declaração de faturamento. Pô, a gente tem até 24 horas. Dá para você antecipar isso daí para o cliente? Ou o cliente tem uma certa urgência? Entendeu? Pô, vamos responder o cliente.
O CS centraliza tudo isso para controlar esse atendimento. Então, são múltiplas vantagens que você tem de ter uma área de sucesso do cliente. Duas metas que a gente tem aqui, indicação de clientes e retenção de clientes. Então, eu coloco isso como meta. Indicação de clientes aqui dentro do nosso escritório é uma meta, ponto. Retenção de clientes é outra meta. Rogério, eu não tenho tanta perda assim, ótimo. Parabéns para você, que bom. Eu tinha o ano passado por volta de 15% de perda, a nossa meta é 12%. Nossa meta é 12%. A perda também ela é relativa à aceleração do teu crescimento. Se você estiver crescendo de forma acelerada, você tende a ter uma perda maior. Se você estiver mais estacionado, você vai ter uma perda infinitamente menor. Se você está crescendo ali no nível de 20%, 30%, você tende a ter uma perda normal aí entre 5% e 6%. A nossa perda é em função do perfil do cliente que a gente atende. A gente só atende o perfil de cliente pequenininho, simples, nacional. Então, esse perfil ele morre muito. Então, também tem uma perda de mortalidade. Aí a gente avalia isso daí, certo? O churn nada mais é do que a perda, é a saída, é a métrica que a gente analisa para a saída do cliente do teu escritório. O LTV é o tempo de vida dentro do teu escritório. Você sabe quais são as métricas mais importantes para um escritório de contabilidade? CAC, custo de aquisição do cliente, e LTV, o tempo de vida do cliente na tua carteira. Por quê? Isso mede a tua rentabilidade, teu ganho. Teu ganho. Então, imagina o seguinte, vamos facilitar a minha conta aqui. O cliente te paga R$1.000 por mês. Você gastou para trazer esse cliente R$2.000, foi o teu custo de aquisição. Há 2, 3 anos atrás, o contador ia falar que eu sou louco. Você é louco, doente. Nunca que eu vou pagar R$2.000 para trazer um cliente de 1.000. Hoje a maioria de vocês está falando, cara, eu pago até 3. Rogério, se tivesse cara de 1.000, eu pago 3.000 para trazer ele. Vocês começaram a entender o jogo que eu entendi em 2014. Certo? Começaram a entender o jogo agora. Por quê? Porque, qual é o tempo médio de vida que o cliente fica na minha carteira? O cliente fica 60 meses em média. É a média isso. Tem cliente que morre com 6, com 18, com 36. Tem cliente que fica 120 meses, 10 anos, 20 anos. Depende do tamanho do tempo do seu escritório. Olha isso. Se ele fica 60 meses, ele vai me gerar 60.000 de faturamento, certo? Se a minha lucratividade com esse cliente é de 30%, vou colocar aqui 35%, 60.000, 35% vezes R$21.000. Você pagaria R$2.000 para ganhar líquido 21 em 5 anos? 10 vezes, 1.000% de retorno em 5 anos, 1.000%. Qual é a aplicação no mercado financeiro que te dá 1.000% de retorno em 5 anos? O Selic vai te dar 60% de retorno. Você tem uma máquina de fazer dinheiro na mão, uma máquina de imprimir dinheiro. A pergunta agora é, Rogério, mas eu não consigo mais captar esse cliente, mesmo colocando 3.000 no Google. Eu não quero tomar esse risco, não, tem que ter uma agência boa para fazer. Agora o jogo mudou. Mas lá atrás era fácil. Lá atrás eu colocava 600 e tirava um cliente 440. Olha isso. Era simples assim. Hoje o jogo mudou. É outro jogo. Estou falando CS aqui porque a preocupação é eu manter o cliente, porque o cliente vale muito dinheiro para mim. Então, vale a pena eu gastar 2.000 para manter o cliente de 60.000 de resultado? Claro. Com certeza. Não é isso, lógico, não é essa conta, mas com certeza vale. Por quê? Porque esse cliente te deixa 21.000. Ao longo desse processo todo, o cliente vai comprar com você alteração contratual, vai comprar BPO financeiro, vai comprar imposto de renda para ele, para o pai, para a irmã, para a esposa, para todo mundo. Ao longo desse tempo, se você fez um bom relacionamento com ele, ele vai te indicar novos clientes. Ele pode comprar outros produtos junto com você, você vai ter o ganho
de GPM de inflação. Se ele crescer, você vai crescer junto com ele, você vai aumentar os honorários. Então, potencial do cliente eu vou medir pelo LTV. Quando você vai em qualquer mercado e fala que um LTV médio de escritório de contabilidade é de 60 meses, cara, o pessoal fica doido. O pessoal faz conta, fala, putz, isso é lindo. Imagina se a tua rentabilidade líquida fosse 50%. Aí, melhor ainda, você ia ganhar 30 mil aqui. Fora os outros produtos que você vai vender. Então, eu preciso calcular LTV. Olha só como é fácil você calcular LTV. Então, presta atenção aqui, papel e caneta na mão. Seguinte, eu vou pegar minha carteira, toda a minha carteira, vou jogar num Excel, vou colocar minha carteira ativa, vou colocar do lado a data, mês/ano do cliente. Entenderam? Mês/ano, numa coluna. Numa coluna ao lado, eu vou colocar a data de hoje, mês/ano. Então, hoje é 4/2024. Se ele entrou em 1/2021, o que a gente vai fazer? Qual a quarta coluna aqui, né? A quarta coluna vai ser o quê? Vai ser um menos o outro. 2024 menos 2021. Aí você vai ter a quantidade de meses. Eu vou somar tudo, lá embaixo vai ter um total e eu vou fazer a média. Qual é a média dessa carteira de clientes? Eu posso também pegar o honorário e fazer a mesma coisa, o honorário médio desses clientes lá embaixo, no total. Aí eu vou ter o tempo médio com o honorário médio, tá? Esse tempo médio, essa quantidade de meses é o teu LTV da tua carteira ativa. Essa não é a métrica que é medida em empresas de tecnologia. É a métrica que eu uso para os meus escritórios de contabilidade aqui. Depois você vai ter uma outra conta, é a dos inativos. Aí você pode pegar 3 anos para trás, 2 anos para trás, não importa. Você pega aquela métrica dos inativos, a mesma coisa. Data de entrada, só que agora não a data de hoje, a data de saída dele. Entrou em 2021, saiu em 2022. Um menos o outro deu 12 meses. Ótimo. Soma os inativos. Rogério, eu tenho 20 anos de escritório, vou pegar 20 anos para trás. Pode pegar os últimos 3 anos, não importa. Se você quiser pegar os 5 anos, 20 anos, o que você quiser. Você mediu os inativos, aqueles que saíram, e aí você tem uma outra métrica. Os que saíram, quanto tempo ficaram no meu escritório? Aí você vai ter uma média de valores, aí você vai ter uma outra conta. Um mais o outro, ativo mais inativo, você tem um outro LTV. O LTV total dos clientes. Entenderam?